Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a presença dessa seleta palestra e, sem dúvida nenhuma, nos desculpando. Infelizmente, não é nossa culpa, a malha aérea brasileira já está um caos antes mesmo da Copa do Mundo, e foi isso realmente que causou o nosso atraso de mais de uma hora. Gostaria de saudar algumas das nossas autoridades presentes: o ministro Jorge Mussi, o ministro Paulo Galotti, o recém-eleito presidente do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Nelson Biano Schaefer Martins, o homem desembargador René Daniele, o desembargador Jorge Borba, que está aqui ao lado, o nosso ex-vice-presidente da OAB, o professor Márcio Vicari, o nosso diretor da Escola da Magistratura, o Dr. Cláudio Figueiredo Silva, que muito gentilmente, com a fidalguia que lhe é peculiar, nos recebe aqui hoje, o Dr. Junques, o nosso anfitrião. Gostaria de saudar os nossos amigos professores, o professor Orlando, que está aqui, vários colegas, ex-alunos, amigos e demais senhoras e senhores. Bom, sem maiores delongas, já que o nosso atraso é muito grande, nós iniciamos então o nosso evento de Direito Obrigacional na Contemporaneidade, que foi organizado pelo PPGD da UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Escola da Magistratura. Eu gostaria de convidar para presidir essa mesa o Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari. Os nossos palestrantes, muito aguardados desse primeiro painel, o ministro Carlos Correia. Por favor. Me desculpe, o Dr. Otávio Luiz Rodrigues Júnior e o ministro Antônio Carlos. Eu troquei o nome aqui, ministro, me desculpe. E como debatedor, o nosso colaborador, querido amigo aqui, que também gosta muito da ilha de Florianópolis, assim como o ministro Antônio Carlos Correia, como o professor Otávio, eu acho que, professor, não é a questão do nervosismo, eu estou muito chateado pelo atraso. Eu sou muito certinho com horários, e eu acho que essa é a minha chateação que vem me atrapalhando, e não tanto nenhum tipo de nervosismo. Mas o ministro Antônio Carlos, eu tenho certeza que me desculpará. Mas eu ia então apresentando o nosso amigo, que também gosta muito de contribuir com os nossos eventos de Santa Catarina, o juiz de segundo grau, que atua no Supremo Tribunal Federal, o Dr. Adamé. Por favor. Senhores, palavras. Boa tarde a todos. Eu vou me permitir não fazer saudações a todos que já foram saudados, dado o adiantado da hora, apenas fazer um agradecimento muito especial à presença de todos e, de maneira destacada, como não poderia deixar de ser, ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, Superior Tribunal de Justiça, cuja presença brilhanta esse evento. Notadamente porque Sua Excelência compõe a bancada catarinense no Colégio Superior Tribunal de Justiça, capitaneada pelo nosso ministro Jorge Mussi. E tenho que dizer, ministro, com autorização de Vossa Excelência, que o fato é verdadeiro. O ministro Mussi haverá de testemunhar o fato. O ministro Antônio Carlos Ferreira tem uma bandeira de Santa Catarina no seu gabinete, de modo que é uma honraria para nós tê-lo aqui. E eu nem vou dar as boas-vindas, porque ele é de casa. Sem mais delongas, eu com muita honra concedo a palavra ao eminente ministro Antônio Carlos Ferreira para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas também pelo atraso devido aos problemas de voo e aeroportos no Brasil. Eu inicio agradecendo ao professor Rafael Petef pela gentileza do convite.
Eu saúdo todas as pessoas, todas as autoridades que já foram nominadas pelo professor Petef. É uma honra comparecer a esse evento, promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Escola da Magistratura. Eu estou no Superior Tribunal de Justiça daqui a alguns dias, faz 2 anos e meio, então ainda estou na fase de transição, me ajustando às vicissitudes da magistratura, especialmente ao volume invencível do processo. Todos os dias de manhã, ministro Múcio, eu faço uma oração que eu aprendi com o ministro Aires Brito. Eu rezo um Pai Nosso, faço uma adaptação, senão não nos deixei cair em tentação. Enfim, mas eu raramente, por causa do volume de serviço, enfim, raramente eu saio do STJ para participar de eventos externos. Mas o convite do professor Rafael é irrecusável, mesmo porque eu me sinto, como disse o professor Vicari, pertencente à bancada de Santa Catarina no STJ. Eu tenho em meu gabinete uma bandeira de Santa Catarina, que é um compromisso que eu assumi com o professor Vicari há cerca de 3 anos, de ter uma bandeira de Santa Catarina. E é uma bandeira, uma pequena bandeira, mas muito grande no meu coração. Bem, dado a limitação do tempo e o atraso, eu vou procurar fazer aqui uma rápida abordagem sobre a revisão contratual e com foco no direito privado, especialmente no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil, como uma pequena introdução à palestra do professor Otávio. A ideia de contrato sempre esteve ligada à segurança jurídica, e admitir que um contrato pudesse ser revisto pelo Poder Judiciário, ainda que por fatos supervenientes, extraordinários, alheios à vontade das partes, era considerada, representava uma intromissão indevida do Estado na vontade das partes, desafiando o clássico princípio do pacta sunt servanda. A jurisprudência brasileira, historicamente, ela é resistente à revisão do contrato, ela resiste à modificação do contrato, ou é resistente a permitir o descumprimento depois da sua celebração. A revisão judicial dos contratos é vista como uma exceção na jurisprudência brasileira. Isso porque o nosso antigo Código Civil, o Código de 1916, não previa expressamente em nenhum de seus artigos a hipótese de revisão ou de resolução dos contratos em virtude de desequilíbrio superveniente decorrente de fatos imprevistos. A possibilidade de revisão dos contratos com base na teoria da imprevisão, na vigência do Código 16, era uma construção jurisprudencial, uma construção doutrinária, mas com ampla resistência à sua aplicação, exatamente pela ausência de previsão legal e ainda sob a influência do discurso do pacta sunt servanda. O ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito do direito privado, positivou pela primeira vez a possibilidade de resolução ou de modificação dos contratos por fato superveniente apenas em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor. E anos depois, em 2000, veio o Código Civil, que em diversos artigos trata expressamente da resolução dos contratos por onerosidade excessiva superveniente. Portanto, no âmbito do direito privado, hoje nós possuímos basicamente 2 sistemas para a revisão de contratos: o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotaram marcos teóricos diferentes em relação à possibilidade da revisão contratual. Esses marcos
devem ser observados para justificar uma eventual intervenção judicial para sua revisão ou resolução. O Código de Defesa do Consumidor criou um sistema específico para o consumidor, que é bastante abrangente, que amplia os mecanismos de intervenção judicial nos contratos. O Código de Defesa do Consumidor permite ao juiz modificar os contratos, pode anular cláusulas consideradas abusivas, pode declarar inclusive um contrato ineficaz. E para a revisão de um contrato de consumo, basta a comprovação da ocorrência de fatos supervenientes que resultaram em onerosidade excessiva. Ou seja, basta a onerosidade excessiva. Não há qualquer outro requisito para fundamentar uma revisão judicial do contrato de consumo. O Código Civil, por sua vez, foi mais rigoroso para autorizar a revisão contratual. Adotou também a teoria da onerosidade excessiva, porém em conjunto com a teoria da imprevisão, ou seja, a impossibilidade de antever a onerosidade consequente da alteração das circunstâncias superveniente à assinatura do contrato. Assim, a grande diferença entre o regime do Código do Consumidor e o Código Civil está na presença da imprevisão como segundo requisito da revisão contratual nas relações ligadas ao Código Civil. E é necessário que esses fatos supervenientes ou alteração das circunstâncias, alterações da circunstância, nomenclatura de origem portuguesa, que podemos dizer que substitui uma nomenclatura mais moderna da cláusula rebus sic stantibus. Eu consulto sempre meu professor no assunto, porque fazer uma apresentação sobre revisão de contratos na presença do professor Otávio é uma temeridade, que o professor Otávio é a melhor doutrina em relação à matéria. É necessário que esses eventos, portanto, sejam extraordinários e imprevisíveis. Em síntese, os pressupostos do Código Civil para a resolução ou revisão dos contratos por onerosidade excessiva é que o contrato seja de execução continuada ou diferida, a existência de prestações excessivamente onerosas para uma das partes, com a quebra da equação econômica do contrato em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível. E é importante destacar também que o acontecimento que motivou a onerosidade excessiva não seja inerente ao risco do próprio negócio realizado. Quanto a esse aspecto, por exemplo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que os diversos e sucessivos planos econômicos, mudança do padrão monetário, enfim, plano de inflação, não constituem eventos imprevisíveis no Brasil para justificar a revisão contratual, porque tais eventos eram frequentes no país e por isso as pessoas deveriam ter adotado cautelas em seus contratos para se proteger dos efeitos desses eventos. Outro exemplo, no mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação às pragas em lavouras, porque por serem eventos possíveis de antever, eles são inerentes, as pragas em lavouras são eventos inerentes ao negócio, inseridos nos riscos ordinários da atividade agrícola. E aqui é importante destacar que a imprevisão não se confunde com outros institutos do direito civil que resultam da extinção anormal dos contratos, como o caso fortuito, a força maior, o erro, a lesão, o abuso de direito, que conduziriam os conflitos de interesse de relações contratuais a soluções diferentes da revisão contratual. Por tudo isso, é necessária uma cuidadosa análise prévia por parte do intérprete para saber se estamos diante de um contrato vinculado ao Código Civil
ou um contrato vinculado ao Código do Consumidor, de modo a poder identificar o marco legal que será aplicado na revisão contratual. Nessa fase, ocorre o que o professor Otávio Luiz chama de conflito de qualificação. Acontece que a configuração de uma típica relação de consumo, de modo a justificar a revisão contratual com base no Código do Consumidor, é uma tarefa que nem sempre se apresenta fácil. É uma questão muitas vezes delicada para o intérprete. O Código de Defesa do Consumidor define objetivamente, como consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Mas essa definição ainda é insuficiente para determinar o que se deve entender como destinatário final. Afinal, quem pode ser considerado consumidor? Quais os tipos de relação que são protegidas pelo Código do Consumidor? O Superior Tribunal de Justiça, durante algum tempo, oscilou entre duas linhas de pensamento sobre a delimitação conceitual de consumidor para determinar quais relações estariam sob a égide, sob a tutela do CDC. Uma primeira corrente era representada pela escola minimalista, também chamada finalista ou subjetiva, que é favorável a uma interpretação o mais restrita possível do conceito de consumidor. Essa corrente entende que no CDC o legislador relativizou princípios clássicos do direito contratual para proteger apenas aquele que adquire bens como destinatário final do produto ou serviço, não adquirindo para revenda ou para uso profissional. Essa corrente exclui da proteção do CDC o consumidor intermediário, exclui da tutela do CDC as operações entre comerciantes, as operações interempresariais que visam o lucro, exclui da proteção do Código do Consumidor quando o produto adquirido retorna para a cadeia de produção. Consumidor, para a corrente finalista ou minimalista, é o adquirente final, é aquele que adquire o bem para seu uso próprio, não para o desenvolvimento de outra atividade negocial. Consumidor é aquele que exaure a função econômica do bem, que coloca um fim na cadeia de produção. Para a teoria minimalista, a tutela do CDC é destinada ao vulnerável ou hipossuficiente diante do fornecedor. A segunda corrente é a maximalista, também conhecida como jurídica ou objetiva, que alarga o conceito de consumidor e para a qual se aplica o código sem qualquer distinção às pessoas jurídicas. A corrente maximalista se baseia no ato de consumo, desconsiderando a circunstância do consumidor atuar ou não como empresário ou comerciante. O Superior Tribunal de Justiça, já há alguns anos, optou por um critério intermediário entre essas duas linhas de pensamento, atenuando os rigores da teoria minimalista ou finalista. Acabou adotando uma teoria minimalista mitigada para autorizar a incidência do Código do Consumidor às hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça aplica como regra o Código Civil nas relações jurídicas interempresariais ou entre comerciantes, admitindo, porém, algumas exceções. O professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior é autor de um livro primoroso que trata da revisão judicial dos contratos, autonomia da vontade e teoria da imprevisão. É autor também de diversos outros trabalhos sobre o assunto, onde apresenta um modelo teórico de revisão de contratos de direito civil e de direito do consumidor e oferece um modelo de revisão contratual por etapas. Esse trabalho do professor Otávio
é uma importante contribuição para o intérprete no sentido de superar as dificuldades consequentes da zona cinzenta existente entre os diferentes marcos teóricos e legais que devem balizar a revisão do contrato. Para finalizar aqui a minha participação, e para que possamos assistir à palestra do professor Otávio, eu gostaria de compartilhar com os senhores uma reflexão a respeito das consequências do reiterado descumprimento das regras que devem fundamentar a revisão contratual. Isso porque nós não podemos simplesmente ignorar os efeitos econômicos que podem decorrer da má aplicação da revisão contratual pelo Poder Judiciário. Como, por exemplo, a aplicação ampliada do Código do Consumidor nas relações contratuais que são inerentes ao Código Civil, a aplicação exacerbada ou exageradamente elástica ou indevida das teorias da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Os precedentes judiciais têm influência no mercado. Os precedentes judiciais indicam aos jurisdicionados um modelo seguro de conduta. O mercado, com a sua racionalidade, se ajusta aos precedentes judiciais e procura reduzir suas vulnerabilidades e riscos, muitas vezes reduzindo o volume de seus negócios, outras vezes colocando um preço maior em seus produtos e serviços para compensar os riscos jurídicos de seus negócios, ou seja, vulnerando toda a sociedade. A conclusão que eu gostaria de chegar é que a revisão judicial dos contratos deve ser feita com muita prudência, com muita cautela, na dosagem adequada, preservando e respeitando, sobretudo, a forma prevista em nosso ordenamento jurídico. E, mais uma vez, eu agradeço pelo convite e muito obrigado pela atenção. Com essas sábias advertências do ministro Antônio Carlos Ferreira, que complementa a sua proveitosa manifestação, sem delongas, eu de imediato passo a palavra ao professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e peço licença ao ministro Antônio Carlos Ferreira para secundar suas palavras quanto à qualidade da obra acadêmica do professor Otávio, que não será atestada pelo meu testemunho, senão que pela própria qualidade da conferência que vamos ouvir agora. Professor Otávio. Muito boa tarde a todos. Eu inicialmente faço uma saudação ao presidente desta mesa, o meu amigo professor Márcio Fogaça Vicari, que muito gentilmente aqueceu o nosso convite para aqui estar e compartilhar esse momento de discussão de tão relevantes temas do direito civil contemporâneo. Também faço o registro da minha honra, da minha satisfação, da minha alegria de estar secundando a brilhantíssima exposição do ministro Antônio Carlos Ferreira, este grande brasileiro, este grande magistrado e um diletíssimo amigo que nos brindou com a sua sabedoria, com o seu conhecimento jurídico, a despeito de referências equivocadas a uma doutrina de segunda qualidade que foi mencionada algumas vezes por generosidade de sua excelência agora há pouco. Ministro, receba meus cumprimentos. Referencio também a presença de outro dileto amigo, um grande magistrado, o juiz Carlos Vieira von Adamek, que atualmente presta seu serviço ao Supremo Tribunal Federal e em breve ao Tribunal Superior Eleitoral no ano vindouro. Agradeço ao convite e à iniciativa do professor Rafael Petef, que tem desenvolvido no estado de Santa Catarina uma relevante e absolutamente louvável um relevante e absolutamente louvável magistério no âmbito do direito privado, levando o nome do Estado, levando o nome da Academia Catarinense para todo o Brasil.
professor Peté fez nossas homenagens. E, referenciando e saudando a distinta assistência, eu faço, com perdão da omissão de tantas e tão distintas autoridades aqui presentes, a pessoa do ministro Paulo Galotti, que muito nos honra com a sua presença. O ministro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ainda era assessor do Superior Tribunal de Justiça, em meados da década passada, e tive a oportunidade, nós acompanhávamos os julgamentos pela televisão interna, tive a oportunidade de muito aprender com Vossa Excelência e de admirar Vossa Excelência pela figura íntegra e culta de magistrado que Vossa Excelência foi e Vossa Excelência é. Então, em nome de todo o Estado de Santa Catarina, fica o registro e a necessária homenagem, sem esquecer também de outro grande catarinense, o ministro Jorge Mussi, a despeito de estar dedicando o seu grande intelecto, seus contributos morais a uma área menor do direito, que é o direito penal. E nós, como privatistas, temos muito respeito, muito carinho, mas temos que manifestar a superioridade do direito privado a despeito da atual situação. Infelizmente, isso é uma perspectiva freudiana, porque nós estamos sendo atacados pelo direito constitucional há muito tempo. Há uma praga chamada direito civil constitucional, e então os criminalistas, os estudiosos do direito penal acabam sofrendo um pouco desse nosso problema psicológico, essa nossa autoestima baixa gerada em função desse aspecto. Mas fica o registro, até porque temos muitos pontos em comum. A teoria da imputação objetiva, que hoje faz bastante sucesso no âmbito do direito penal, foi desenvolvida em 1926 por um civilista chamado Karl Arens, né? Então, assim, o direito penal tem muito que aprender com o direito civil, salvo as exceções do ministro Mussi, que tanto ensina no direito penal brasileiro contemporâneo. Foi uma referência um tanto quanto informal neste início, mas o que eu venho a falar, secundando a brilhantíssima exposição do ministro Antônio Carlos Ferreira, e de certo modo nossas exposições são absolutamente complementares, é uma tentativa de se oferecer algum tipo de objetivação no tratamento da revisão contratual. Temos hoje no Brasil um contencioso absolutamente intenso nesse campo. E uma das preocupações que me levou a estudar esse problema, que até hoje me faz estudar esse problema, é a necessidade que teríamos e temos de identificar alguns pontos a respeito dos quais seria possível fixar balizas metodológicas e controlar um pouco da subjetividade da intervenção judicial na autonomia privada. Essa subjetividade que não é um apanágio dos juízes. Em grande medida é um problema criado pelos advogados, por nós advogados, ao formularmos a lide através da petição inicial ou refutarmos o pedido através da contestação. Não é incomum encontrarmos petições pedindo revisão contratual com base naquilo que o professor Antônio Junqueira de Azevedo chamava de bando dos quatro. Você pede a revisão do contrato, invoca a função social do contrato, o interesse público, a supremacia do interesse público e alguns outros novos convidados para essa imensa festa revisional que vem a ser a dignidade da pessoa humana, o princípio da felicidade, enfim, há novos convidados para essa festa e nós perdemos muitas vezes um certo nível de objetividade. Afinal de contas, interferir num contrato é interferir em vidas humanas, é interferir na microeconomia e, em alguns casos, dependendo do contrato, na macroeconomia, é interferir na segurança jurídica dos negócios nacionais e na visão dos negócios internacionais, é causar uma entropia no âmbito do sistema econômico bastante significativa. Evidentemente que há situações que demandam essa intervenção, não são poucas, mas quanto mais nós conseguimos objetivar o modo de intervenção, mais respeitável será essa intervenção, mais controlável será essa intervenção e mais criticável por meio dos recursos, por meio dos quais os tribunais são chamados a moldar esse tipo de atuação dos magistrados. E com esse intuito apresentamos esse modelo de revisão por etapas. Em que ele consiste? Em separar, primeiro, os regimes jurídicos, separar os marcos teóricos
eliminar requisitos que são dispensáveis para esse tipo de intervenção, atribuir a cada uma dessas etapas algum tipo de solução jurídica adequada e permitir, evidentemente, a revisão naquilo que cabe à revisão. Esse modelo ele não é um modelo criado e constituído pela academia e para a academia, mas ele é um modelo que dialoga com a jurisprudência. É esse, por sinal, o subtítulo, né, desse nosso encontro de Direito Civil Contemporâneo, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência. Como se daria esse modelo? A primeira etapa, como muito bem colocou o ministro Antônio Carlos Ferreira, é a qualificação das relações jurídicas obrigacionais. Todo o intérprete, quando vai se deparar com um negócio jurídico ou com um contrato em particular, a primeira operação a ser feita para a revisão ou não desse negócio é identificar a que regime jurídico ele se submete. Se há o direito do consumidor ou se há o direito civil. A preocupação com essa distinção é muito clara, porque há uma ideologia político-legislativa evidente na redação do Código Civil, evidente na redação do Código de Defesa do Consumidor. No âmbito do CDC, há uma margem maior de intervenção, no âmbito do Código Civil, até porque se pressupõe que as relações ali envolvidas são paritéticas, são mais igualitárias, há um nível menor de intervenção. E como se faz, como se ultrapassa essa primeira etapa? Também já foi muito bem apresentado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. Nós temos um marco teórico, a teoria minimalista mitigada. O único problema é que, e isso demandaria uma exposição mais demorada, e aqui eu apenas vou fazer uma referência a isso, é que a mera alusão à teoria mitigada, a teoria minimalista mitigada, não resolve hoje todos os casos. Nós precisaríamos fazer uma investigação na casuística do Superior Tribunal de Justiça e, a despeito desse marco teórico, encontrar as suas fissuras e as suas exceções. Então, num trabalho que nós publicamos este ano, mais recente, fizemos esse levantamento e encontramos várias situações de pré-exclusão do regime de direito do consumidor ou de pré-exclusão do regime de direito civil. Por exemplo, não se pode falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para revisão contratual no âmbito dos contratos da lei do inquilinato. Não se pode falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor para revisão de determinados negócios jurídicos que são considerados de direito público ou nos quais há uma presença de elementos de direito público, como, por exemplo, contratos, ainda que envolvam particulares e entes públicos, que tenham um certo conteúdo privado, porque aí, no caso, nós vamos buscar meios ou modos de revisão próprios do direito público. É inadequado, por exemplo, falar em onerosidade excessiva quando se está diante de um contrato que foi decorrente de uma licitação pública. Ali nós vamos encontrar regras específicas do direito administrativo. O marco jurisprudencial já não será mais o da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça como regra, mas, em primeiro lugar, no âmbito dos contratos federais, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que tem, inclusive, modelos para a revisão desses negócios. Então, há uma série de pré-exclusões, né, que vão, de certo modo, nos colmatar as lacunas dessa interpretação da teoria minimalista mitigada. E isso, evidentemente, vai demandar do estudioso que vai aplicar essa revisão um pouco de cuidado com essa evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que sempre haverá um embate teórico e até um embate ideológico na tentativa de se puxar os contratos para o âmbito do Código de Defesa do Consumidor pela maior facilidade da intervenção. Então, é subjacente a isso uma certa tentação, um certo canto das sereias, de nos levar para o Código de Defesa do Consumidor para que se permita uma revisão mais intensa. Mas o cuidado metodológico impede esses avanços. Há, inclusive, uma corrente na doutrina brasileira, certa literatura jurídica, muitas delas a gente vai encontrar até nesses livros de cursinho e autores dessa área, que defendem um certo diálogo das fontes para admitir a conjugação do que tem de melhor no CDC e do que tem de melhor no Código Civil para a revisão contratual. Não há nada mais equivocado do que isso,
porque na verdade isso significa apenas fazer o que a ministra Grace gostava muito de referir, viver o melhor dos dois mundos. Naquilo que tem de bom eu uso o CDC, naquilo que tem de bom eu uso o Código Civil, e no que tem de ruim eu não uso nada. Mas o que tem de ruim não é o que tem de ruim, são limites, são preços que se pagam para se viver em determinados regimes jurídicos. Não dá para se fazer esse sincretismo metodológico que a ninguém aproveita e a todos prejudica. Sobre esse problema do diálogo das fontes, eu até diria algo mais. Isso é uma teoria do direito internacional privado alemão, aplicável a conflitos de direito internacional, e que foi transposta para o Brasil para situações de direito interno, conflitos de leis internas, e acabou ganhando uma dimensão muito maior. Talvez esse diálogo vire lei com a reforma do Código de Defesa do Consumidor que está em tramitação no Congresso Nacional. Talvez. Se isso acontecer, eu posso até rever o meu pensamento. Mas, por enquanto, falar em diálogo das fontes não é adequado para essa ruptura da distinção dos regimes jurídicos. Bem, estou diante de um contrato submetido ao Código Civil, estou diante de um contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. O próximo passo. Eu vou ter de identificar qual o marco teórico aplicado. Seria a segunda etapa. E isso também, como colocado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, já é bastante claro. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa posição. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, qual é o marco teórico? Teoria da onerosidade excessiva. Somente a teoria da onerosidade excessiva. Os contratos podem ter rompido o sinalagma genético ou o sinalagma funcional. Categorias do direito alemão foram trazidas para o Brasil através de uma tese de doutorado do professor Clóvis Veríssimo do Couto Silva, chamada de Obrigação como Processo, que teve uma primeira edição do Rio Grande do Sul e depois uma edição em São Paulo do Jacques Bouchatz, da década de 70, e que veio a ser mais divulgada com a introdução desses marcos teóricos na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e depois do Superior Tribunal de Justiça, graças à contribuição do então desembargador e depois ministro Rui Rosário de Aguiar Júnior.